Sejam todos bem-vindos ao canal A Caminhada. Depois de um longo tempo, diga-se de passagem, estamos de volta a produzir vídeos dentro da doutrina dos Espíritos. Hoje falaremos dos sonhos, segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, quero convidá-los a se inscrever no canal, a ativarem as notificações para que recebam, a notícia dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos falar dos sonhos. Algo que nos causa muitas dúvidas, às vezes um pouco de medo. Mas é tudo tranquilo, posso vos garantir. A psicologia fala que o sonho é uma manifestação da atividade mental. Nada mais é de com a manifestação mental durante o repouso. Segundo ela, são emoções, preocupações, desejos, memórias e experiências do dia a dia. O caminho é por aí. Para o austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise, os sonhos representam a realização simbólica de desejos e conteúdos do inconsciente. No entanto, para o suíço Carl Gustav Jung, os sonhos auxiliam no autoconhecimento, trazendo simbolismos importantes para desenvolver a personalidade. Vejam só. Também faz um pouco de sentido dentro da doutrina dos espíritos. A psicologia resume então os sonhos em atividades naturais da mente, revelando aspectos emocionais e psicológicos, contribuindo para o autoconhecimento, assim como seu equilíbrio mental. Isso é importante, meus caros amigos, minhas caras amigas. O controle mental, o controle psicológico, controle psíquico, para que tu consiga equilibrar-se e não sair do caminho no qual nós prometemos nas colônias espirituais seguir. Claro que às vezes, de acordo com o véu do esquecimento, com a materialidade em nossa frente, com os prazeres do mundo terreno, nós nos desviamos. Isso é perigoso. Temos que estar atento a isso, para que não venhamos a trazer para o nosso leito, ou seja, na hora de dormir, esses problemas, essas enganações, e acabarmos por visitar espaços não tão bons assim, não tão legais, podemos garantir. A parapsicologia, ela nos diz que os sonhos podem ir além da simples atividade cerebral, e sim relaciona-se aos fenômenos psíquicos que a ciência não entende em sua totalidade. São percepções avançadas, intuições, pressentimentos, informações distantes no tempo e espaço. Olha que interessante isso. Aí começa a ficar próximo da doutrina dos espíritos. A ideia da parapsicologia. Atentemo-nos para isso. A parapsicologia considera que os sonhos, em alguns casos, podem envolver capacidades psíquicas especiais. Aí é a mediunidade, gente. Atentamo-nos para isso. Além dos processos psicológicos normais. Quer dizer, o médium já desde criança, não vamos dizer que ele terá problemas, mas os seus sonhos serão um pouquinho mais complicados de entender, que só a doutrina dos espíritos nos explica. Então, a parapsicologia nos traz o conhecimento do psiquismo, do nosso estado psíquico, formador de imagens, formador de espaços e assim por diante. Agora, alguns esclarecimentos segundo o Livro dos Espíritos. Livro esse
ditado pelo Espírito Verdade através de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso saudoso Allan Kardec. Encarnado, o espírito permanece no envoltório corporal, ou seja, no nosso corpo? Interessante. Será, minha gente, que um passarinho gosta da sua gaiola, ou seja, de estar preso? Ah, Alexandre, mas eu tenho um passarinho em casa numa gaiola e ele canta o dia inteiro. Canta mesmo? Ou esse animal sensível está pedindo socorro? Está chorando, perguntando-se como ficou a sua família lá no seu ninho. Será que ele não deseja a liberdade? Pois então, o nosso espírito é igual. A nossa matéria, o nosso corpo é grosseiro. Logicamente, aqui, no nosso orbe terreno, necessitamos mais do que nunca da matéria, do corpo, este corpo grosseiro, que muitas vezes nos atrapalha, é verdade, mas precisamos dele. Mas isso não quer dizer que o espírito goste de estar aqui. Às vezes sente-se como se estivesse numa prisão, e ao deitarmos em nosso leito, após as nossas tarefas, funções, trabalho, na nossa cama, quando deitamos a cabeça no nosso travesseiro, o espírito liberta-se parcialmente e anda por aí. Ao repouso, o espírito descansa com o corpo? Será? Ora, o nosso corpo relaxa, os liames de união essa que prende o corpo ao perispírito. Perispírito nada mais é do que um corpo perispiritual, ou seja, metade espírito, metade corpo, que nos dá a nossa forma. Esses liames afrouxam-se. E neste momento, o nosso corpo, a nossa matéria, não necessita mais do espírito, que então anda no espaço afora, encontrando-se com outros espíritos afins, espíritos amigos, parentes até. Às vezes nós, por falta de conhecimento, da leitura, da doutrina dos espíritos, nos afastamos fisicamente de alguém. Estou a falar do desencarne ou falecimento, para entenderem melhor. E nos desesperamos, perdemos o fulano, ciclano, quero ir junto, nunca mais o verei. Negativo. Verá sim. Muitas vezes, através do sonho, encontramos pais, mães, filhos, avós, avós, e assim por diante. Então, mantemos o nosso equilíbrio. Não nos desesperemos. Confiemos no Criador de todas as coisas, na inteligência suprema, Deus Pai Todo-Poderoso. Confiemos em Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Confiemos nos benfeitores amigos que nos acompanham diariamente. Qual a prova da liberdade do espírito no sono? Ora, estamos falando sobre isso. O sonho. Ali ele tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. O sono liberta parcialmente o espírito do corpo. É muito parcial, é leve, é sutil. Na questão do Livro dos Espíritos 402, o Espírito Verdade fala que o sono influi muito mais do que nós pensemos sobre a nossa vida. Então, atentemo-nos para isso. Por que não lembramos sempre dos sonhos? Sabe, às vezes alguns amigos aqui na minha querida cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, que me dizem, ora Alexandre, todas as noites eu não sonho. E aí eu os digo, sonha sim, tu apenas não lembra. Por que não lembramos? Porque o nosso corpo é de matéria pesada, como eu já disse no início do vídeo, matéria pesada e grossa. Raramente guarda as impressões recebidas pelos espíritos. E também pelo nosso próprio espírito. Ou seja, aquele ensinamento
foi para o espírito, não para o nosso corpo, para a nossa matéria. Por isso, muitas vezes não lembramos, mas todas as noites o espírito sai a viajar espaço afora, existências afora. Qual o significado dos sonhos? O Espírito de Verdade diz que não é como dizem os adivinhadores, ou seja, os ledores da sorte. Significam muito para o espírito. Pode ser algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, é claro. Ou até mesmo a visão do que se passa no momento em outro lugar que o espírito se transporta, dos vários lugares que o espírito consegue ir. Quando se vê pessoas vivas cometerem atos que não pensam, isso pode ser a nossa imaginação. Mas espera aí, em que eles não pensam? Como sabemos? Não há como saber o que fazem nessa ou em outra existência. Se o nosso querido Senhor Jesus Cristo estivesse em matéria conosco, ele saberia. Pela evolução espiritual que Jesus tem, pela sua mediunidade altíssima, ele saberia. Mas nós não. Não tem como saber. Como o fulano pensa, o que ele pensa, o que é que ele faz. Não tem como saber, gente. Então, não duvidemos de imagens que nós podemos enxergar nos nossos sonhos, na emancipação da alma. É preciso o sono completo para a saída, para a emancipação do espírito. Será? Olha, gente, um simples cochilo, ou os olhos fechados em silêncio, em total concentração, o espírito já sai. Quem de nós aqui, alguma vez em seu lar, cansado, é verdade, do trabalho do dia a dia, sentou-se num sofá e de repente, em segundos, está sonhando? Então, é exatamente isso, de uma forma simples, para que todos possam entender. O movimento, os passeios do espírito durante o sono do corpo, pode cansar o mesmo? Primeiro é necessário ficar claro que o espírito não cansa. No entanto, interligado à nossa matéria para que possamos desempenhar as nossas tarefas, as nossas missões aqui no plano terreno, no orbe terreno, o nosso corpo cansa. Devido às mais diversas viagens do espírito que está ligado conosco. Porque se o espírito se desligar da nossa matéria, desencarnamos. Então por isso que o nosso corpo sente. Às vezes nós acordamos no outro dia cansados, com o corpo dolorido, como se estivéssemos envolvidos, se Deus o livre, numa briga, não é verdade? Corpo dolorido, braços, pernas, cansaço excessivo. É isso. É as andanças do espírito. Às vezes, em lugares não tão bons assim. Atentemos para isso. Dando sequência para o nosso trabalho de hoje, gostaria de vos dizer que é necessário todos nós estarmos atentos aos nossos sonhos. Mas como ficar atento, Alexandre? É importantíssimo que todos nós, antes de deitarmos, descansarmos nossas matérias, nossos corpos, na verdade, para que entendam, fazermos uma prece, uma oração, como assim bem quiserem, do seu jeito. Não importa se é espírita, é umbandista, é evangélico, é católico, é budista, não importa. Faça a sua oração do seu jeito, para que possa estar protegido com o seu amigo espiritual, seu espírito protetor, ou anjo da guarda, se assim o quiser, fazer do seu jeito.
Não é necessário ler páginas e páginas de orações. Não. Faça uma prece de coração, que será muito bem aceita, e assim terá as mais devidas proteções dos amigos espirituais e evitará problemas nos sonhos. Certa vez, no trabalho onde me encontro, tinha que fazer um trabalho espírita para a casa Chico Xavier sobre a prece. Intuído pelos benfeitores amigos que se aproximam de nós, criaturas benevolentes, muito melhores do que nós, intuíram-me a escrever sobre a peça. E eu escrevi esse texto através deles. As palavras não são minhas, caros amigos e amigas. As palavras são deles. A prece, a oração. Falar da prece é entender que ela é o único remédio que carregamos e que temos para todos os males, para todas as enfermidades. No entanto, cada um de nós insiste em não tomar tal medicamento divino, talvez por arrogância, por prepotência, teimosia ou até mesmo por preguiça, ou pior ainda, talvez pela falta de fé que teima em habitar em nós na caminhada terrestre. Será que precisamos dos médicos e remédios terrenos? É claro que sim, gente. Mas também necessitamos de tratamentos e medicamentos espirituais que estão certamente ali, bem pertinho de cada um de nós, nos chamando a atenção, nos cutucando, gritando em nossa consciência, muitas vezes nos levando a dores físicas, dores psíquicas, para nos lembrar do poder da prece, a sussurrar em nossas mentes. Estou aqui, peça, solicite, ore, acredite, livre-se das chagas espirituais que habitam, estas chagas espirituais que te habitam a todo momento. Afaste-se da cegueira de Bartimeu, liberte-se, ore, ore com todo o coração, despertando a poderosa fé que habita em teu espírito, em nossos espíritos, porque afinal de contas, a divindade mora em nós, mas pelos devaneios físicos, a amnésia terrena em muitos momentos engana-nos, ao ponto de nos sentirmos poderosos, indestrutíveis, até o momento em que a realidade nos possui, nos absorve e então nos sentiremos incapazes, perdidos, confusos, sem rumo, como realmente uma ovelha perdida, resultando ainda mais a nossa falta de fé, trazendo-nos crise de ansiedade, depressões, crise de pânico e outros problemas. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, avante! Acordem, caminhem, saem de suas escuras tumbas, assim como fez Lázaro ao ouvir o chamado do nosso Mestre Nazareno. Despertemos da morte intelectual, da morte psíquica. Acordemos todos nós da escuridão que nos cega, que nos adoece. Oremos, oremos com toda a força, com toda a fé inabalável, para que todos os males afastem-se. E assim então busquemos o aprendizado divino, como também a luz eterna, para banhar todos nós com as águas do Mestre do Calvário, limpando-nos a sujeira passada e logo também a sujeira presente. Busquemos com toda a força que possuímos a prece para a nossa reforma íntima. Abram os vossos olhos e ouvidos para o sagrado menino da manjedoura, que reinou-nos com a eterna simplicidade, eterna doçura na sua passagem. Nos mostrou e nos ensinou com muita propriedade o poder da fé, o poder da prece, para enfrentarmos os inimigos, os demônios, as maledicências, as arrogâncias, as maldades, criando assim uma armadura de luz divina para seguirmos em frente, firmes e fortes, e de cabeça erguida para auxiliar todos os necessitados que certamente irão cruzar os nossos caminhos. A nossa libertação está perto, Deus está perto, o nosso Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado. Ou Ele, ou seu enviado, o nosso amigo espiritual, a todo momento tenho certeza. Por isso,
Ore, mas ore com toda a força, sem exageros, sem gritos, sem dogmas, mas sim falando com o coração, falando com toda a fé que nos habita. E assim, o Pai, a Mãe Santíssima, o irmão mais velho, os nossos benfeitores espirituais, enfim, nos ouvirão e nos trarão o socorro. E assim será. Que assim seja. Filhos e filhas do nosso Pai Celestial, de cada um de nós. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. Se gostarem, curtam. Se quiserem, inscrevam-se no canal e ativem as suas notificações. Em breve, mais vídeos postaremos aqui, dentro da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja.